Fala pessoal, estamos começando o nosso terceiro episódio do PowerCast. Você não pode ficar de fora, vem assistir com a gente, chama aí a família, chama todo mundo e vamos lá. Xande, solta aí a vinheta. Galera, vamos começar esse papo. Hoje eu tô aqui com o meu pastor Murilo. Tudo bom, pastor? E aí, meu querido, tudo em paz, tudo jóia. Yuri, pessoal. Gente, se preparem. Porque vai hoje ser tem... power. Hoje é pressão, Pastor, Isso aí. apresenta aí o nosso convidado. Quem é que tá com a gente hoje aqui? Fala, pessoal, que beleza tá aqui com vocês, coisa boa. Hoje o nosso convidado é um amigo, um querido, um irmão que eu tenho, Pastor Miqueias Oliveira. Pastor Miqueias, carioca. Da Gema. Da Gema. Nascido e criado em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? Descendente de alemão. Descendente de alemão? Nascido e criado no Complexo do Alemão. Boa. Não aguentou. Rapaz. Casado com a pastora Késia. Meu milagre. Glória a Deus. Uma honra estar aqui. Que bênção. Estúdio lindo. Tudo de primeira qualidade. Legal. Deus é como bom. sempre, né? Vocês são tops. Muito bom estar aqui. O nome dele? Yuri. Yuri. Rapaz, eu falando do Yuri, é você mesmo? Não, pode dizer que eu falei que eu não era o Yuri, entendeu? Pra eu não ficar com raiva de mim, me encontrou. Yuri com Y? Não, é com H. Ah, É diferente. Se do Y eu tô irritado. Não, o Y é no final. Olha, tem que cortar, velho. Tu corta isso aí. Tá gravando? Fala um pouquinho dos meninos. Bom tá aqui, vai ser top esse podcast. Isso aí. Meus filhos, meu Deus. Pedro Lucas, amigo de Murilinho, amigo Isso aí. da galera. Azaf Lucas, essa é a minha família, meu maior tesouro. É isso aí, Azaf Lucas e Pedro Lucas. Pedro Lucas, Oliveira. Tem que ter Oliveira, né? Amém? Isso aí, amém. Claro, glória a Deus. É isso aí. E aí a gente tá aqui conversando, Yuri, com o pastor Miqueias e falar um pouco sobre esse livro dele. É o segundo livro que ele está lançando. Esse daqui fala sobre batalha espiritual contra a família. Yeah. Um tema extremamente relevante para o nosso tempo. É um tema que eu acho que todo crente ele deveria sim parar e ler esse livro, porque tudo na nossa vida, né Mike? Mike, né? Tudo na nossa Intimidade, vida. Mike, aqui já tá. É. São amigos. São É isso aí. amigos, meu brother. Gira também em torno de batalha espiritual. Sim. Não tem como desassociar. Sim. Eu uso um bordão, ou como que o jargão, batalha espiritual é real. Sim. E simples porque nós somos seres espirituais revestidos de matéria, né? Perfeito. Espírito, alma e corpo. É isso. Então aonde está o corpo está a alma, onde está a alma está o espírito. Aonde está o mundo físico há o mundo espiritual, que orquestra, que rege todas as coisas. É isso aí. Então não tem como, batalha espiritual é real. E dentro do contexto família, porque é o nosso maior fronte de batalha, né? Isso. O maior nível de ataque na área de batalha espiritual é o campo da mente. Mas o maior fronte de ataque da batalha é o contexto da família. É, verdade. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para eu entender. Pastor, como que começou a sua caminhada com essa vertente, batalha espiritual? Foi o senhor que escolheu? Foi o senhor que falou assim, eu quero ir pra guerra? Ou foi algo... Como foi? Foi um chamado Foi um mesmo. chamado? Eu vou deixar claro que não foi uma opção, uma decisão foro íntimo minha. Não Eu foi. quero. Não. Pelo contrário, eu corri o quanto pude. É porque o tema ele é espinhoso, né, amigo? Espinhoso. Não, já é muito sugestivo para ter só problema, só guerra, só demônio, guerra. só batalha, só, né? Mas aos 9 anos de idade, nós morávamos num lugar na zona norte do Rio de Janeiro, chamado Del Castilho, um bairro. E ali havia uma igreja no qual nós fazíamos parte. Minha mãe, como mulher profeta de círculo de oração, tinha toda segunda-feira o círculo de oração. E eu tinha orado por um amigo que estava enfermo
e aos 9 anos de idade, e ele foi curado. Tinha um rapaz que andava no meio da gente, que um dia caiu, as pessoas pensavam que ele estava passando mal, ataque epilético, mas não era epilepsia, constatou, e logo foi um nível de batalha espiritual. Um adolescente, eu era uma criança de 9 anos, e eu lembro, como se fosse hoje, o cara estribuchando no chão, e eu disse, em nome de Jesus saia. E a pessoa ficou sã. Imediatamente. E a fama começou a percorrer ali na vila onde eu morava. No alemão? Demônio. Não era alemão, não. no alemão eu nasci e aos 5 anos meu pai se mudou para Del Castilho, né? Mas eu frequentei, porque os familiares e igreja também que pertencíamos, tinha uma base que era um lugar chamado Vale da Alvorada, aonde eu fui até os 16 anos. Assembleia de Deus tem congregações, então Sim. a congregação de Del Castilho nós frequentávamos. Também frequentávamos onde eu nasci, que era lá dentro do Complexo Alemão, na Grota. Assim, um negócio bem... Quem está ouvindo aí, quem é do Rio, quem já sabe o buraco Conhece. que é. Sabe. E ali eu fui até a minha adolescência, aos 16 anos. Depois eu nunca mais voltei, saí e tal. E vou lá esporadicamente, né? Inclusive eu tenho que levar o Pedro Azar, mostrar onde eu nasci. Mostrar as Conhecer a raízes, né? raiz. Deixar claro, né? Isso é importante Sim. demais. Mostrar o Pedro. Eu estou devendo isso a eles me cobram. Mas voltando, onde nasce? Sim. Estou com vontade de falar nasce, mas amém. Onde nasce o chamado? Hoje eu entendo que nasceu ali. A minha mãe está no círculo de oração, uma reunião com as irmãs, e tem um cara, meu irmão, quebrando tudo. Dentro do ciclo de oração. O cara que foi levado pela mãe, e o cara tá levantando o banco de igreja, e vociferando, e não saio. Cara, e só tinha as irmãs. E 11 da manhã, meio-dia e meia, aí uma irmã falou assim, chama o teu filho, irmã Maria. Minha mãe, meu filho? Não. Tinha quantos anos, Sérgio? 9 anos. Ainda A fama próximo, né? 9 Meu anos. Deus. Minha mãe, não vai. Chegou aos meus ouvidos. Cara, eu vou confessar aqui, nem banho eu tomei. Nem banhei. Eu botei uma roupa de crente, calça, assembleano. Raiz. E parti para a igreja. E Interessante. também assembleando raiz, Sou, hein? eu creio, minha raiz é Lago. Aqui que eu virei batista, aqui em Maceió, mas eu vim da Virou Assembleia. primo, Deus abençoe. Worship aqui, é por aqui, velho. Igreja preta, oh meu Deus. Oh, meu Deus. Semi-preta. Mas aqui foi o local que eu mais encontrei, assim, algo parecido com a minha assembleia. Aqui eu me senti muito em casa. A El Shaddai é uma igreja assim que eu tenho um carinho muito grande, porque ela tem zelo pela palavra, seriedade, ela tem um louvor vibrante e uma palavra de Graças fundamento. a Deus. Isso é lindo, isso é a marca da igreja, né? Glória. Me sinto em casa quando venho aqui. O problema é que só venho aqui uma vez na vida. Mas convite, hein, pastor? Deixa isso para outro. Esse fica pro próximo. A minha alma falar. E aí cheguei no culto de círculo de oração. E logo, cara, quando o cara me viu, o espírito, ele não. Parece um filme, né? Parece a passagem de Jesus chegando Jesus em Gadara. Você falou ontem. Cara, e eu gritei, sai no nome de Jesus agora! Vozinha de Criança. menino, vozinha de menino. Buf! Passado isso aí, ele tem um... Eu lembro que eles falavam erroneamente, porque não existe na Bíblia dom de expulsar demônio. Não existe. Sim. Não. Perfeito. Existe dom de fé. E o dom de fé, na autoridade do nome de Jesus, é uma missão que o Senhor deu aos discípulos, a grande comissão e à igreja. Em meu nome expulsarão demônios. Isso aí. Então é o dom de fé. Mas na época se dizia, ele tem um dom de expulsar demônio. E aí foi... Passei por muitas questões que a princípio pareciam de ordem psicológica, vultos, guerras de sufocamento, não sei o quê. A minha adolescência toda passei por experiências terríveis. Lembro na Copa do Mundo de 94. Quem era nascido? 94. Cara, 94 tem
29 anos, eu tinha 20 anos, tinha 19 para 20 anos. E acabou o jogo do Brasil, o Brasil estava indo para as oitavas de finais e era um domingo. E eu já de banho tomado, vendo o jogo, acabou, fui para a igreja. Mas como era que pode esse negócio? Você na Assembleia vendo o jogo? Era, não, Nessa mas época ainda? Esse corta, viu, gente? Pelo amor de Deus. mas era uma assembleia já Já mais por chip, quase. Não, nem tanto. 94 né, não. Nem não, tanto. no Rio já não tinha problema nenhum. É mesmo? Não, pintura, batom, não. Que é isso lá em Brasília? Assembleia de Deus da Penha, que era a antiga ADVEC, já era liberado, muitos anos, desde a década de 80. Tem que cortar isso aí, velho. E Tá só? a minha igreja, a Assembleia de Deus de Bom Sucesso, também já não tinha esse problema, pelo menos de televisão. As irmãs usavam saia e tal, mas pinturinha e tal. Isso aí já... E a gente veio no jogo e eu fui pra igreja. Cara, parei um táxi. Eu com a minha biblinha, jovenzinho, Sim. 19 para 20 anos. Sim. Lembro disso. O cara parou. Quando abriu a porta para eu entrar no táxi, o cara, não! Tem fogo aí, tem fogo aí! Foi mesmo. Tem fogo aí! Não! O cara começou assim. Eu falei, eu fiquei sem graça. Até a ficha cair, que era mais um desdobramento da... Eu falei, tá repreendido, o cara vai, e foi embora. E me deixou sem o táxi. Cenas assim que hoje eu entendo que foram... Porque, quer ver uma coisa, Yuri, pastor Murilo? Erroneamente no meio da igreja, o assunto batalha espiritual, ele só é falado dando voz aos demônios. Quando na verdade, cara, é uma parte, é uma faceta do campo da batalha espiritual, é uma 5%. Né? Então isso causa reticência, causa, né, Sim. pelos desvaneios, pelas loucuras cometidas por muitos, mas a igreja precisava de uma forma ampla entender do assunto, né? É isso. Muito. Mas essas são as experiências que eu trago assim, que me vem à memória. Eu tenho tantas outras, sempre voltada para... E eu passei a minha juventude, parte da minha vida ministerial, me abdicando, mas assim, não querendo rotular que eu era da área, Entendi. mas no enfrentamento diário, sempre, sempre, sempre. Quando foi realmente que você abraçou essa questão de entender, né, que você é da área? 2010 para cá, são 13 anos. É recente, então, meu amigo. Recente. Que eu assumi, Que você assumiu. pregar assim. sobre o assunto ou falar, dar seminário, nasceu seminários 1, 2 e 3, o seminário de batalha espiritual por princípios bíblicos, escola de libertadores. Escola de Libertadores. Sim, que é uma capacitação para toda a liderança de uma igreja local, que eu vou trabalhar desde os princípios do servir, Sim. do que é a visão do enfrentamento no reino, o que é servir, princípio de autoridade. Sim. E todo o servo de Deus, ele é um libertador em potencial. Libertador de caminhos, libertador de território, libertador na vida de pessoas. Né? Então nasceu o livro, o primeiro vendeu 35 mil cópias, Benção, hein? porque é um assunto que instiga muita gente, então muita gente procura, né? E eu não entendia muito sobre isso, sobre nicho, né? Segmento. Cara, e tem no nosso meio. Tem a galera que gosta do Penteca. Tem nicho. Tem Nicho. isso. Tem Cara, pastor que só prega um nicho de mensagem, só vive, só fala aquilo. É isso. E eu, qual era a minha, pastor Murilo, qual era a minha luta que eu resisti? Porque eu queria ser um pastor renomado, aqueles sonhos, né? Eu queria ser um pastor que, abrisse a boca e a galera falava completo, teologia, unção, graça, revelação. E aí a maturidade vem chegando e nunca me esqueci de um brother amado pastor Josué Gonçalves, né? Sim. O testemunho dele, ele dizia assim: um dia, quando vocês ouvirem falar sobre família, vocês lembrarão de Josué Gonçalves, né? É verdade. Sim? Sim? Ouvi isso em 2010, em Fortaleza, numa conferência, ele falando isso. Nunca mais eu esqueci. Qual clínico, uma frase dele, né? Qual clínico geral famoso que vocês conhecem?
Agora, vocês conhecem um neurocirurgião, como é que é? Um cirurgião De acordo com a área, cirurgião vascular, cardiologista e por aí vai. Aí eu falei, peguei. Porque Deus falava, Deus dava sinais, testificação, e eu, tipo assim, pô, mexer com demônio, irmão, minha vida toda. Aí virou uma chave. Não é demônio. É abrir o entendimento do povo a entender quem o povo é em Deus. Perfeito. A batalha espiritual, ela tem que vir para dar identidade e parar com as crendices, Sim. com as fobias, os medos cósmicos. Ai, O medo. Eu quero fazer uma pergunta sobre ai, então, medo. é que eu vou falando. Você não me para, eu tô Não, falando. mas vai, você já É entrou uma na área que máquina. eu quero perguntar mesmo, porque assim, a gente está junto com o pastor Murilo na liderança dos jovens, e se tem uma coisa que o jovem tem é medo de expulsar demônio. Eu acho que eu vou muito mais além dessa sua colocação e da sua pergunta. Eu acho que não é nem mais o jovem, eu acho que tem muito crente hoje, Sim, né, concordo. que tem medo de expulsar demônio e que corre mesmo. realmente, né, de uma pessoa que chega até na igreja endemoniada. Aí vai chamar o pastor, vai chamar não sei quem. Mas vai chamar aí tem que ligar pro pastor que Vai tá chamar- lá. Gente, bora você. E aí? Então a galera tem medo. Isso infelizmente ocorre, não sei escalonar aqui percentualmente, mas boa parte, nem fala, misericórdia. Eu vou, um texto que Jesus, ele ensinando os discípulos, ele já está sendo assunto aos céus, então ele está preparando os discípulos para a grande comissão, está em João 14:30. Sim. Já não falarei muito convosco, pois aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Parece, e aí? Tudo a ver com a batalha. Porque qual é o medo do diabo acusar? Ele é legalista, o diabo é legalista. O diabo, ele trabalha no rastro dos nossos erros, das nossas quedas, dos nossos fracassos, da nossa humanidade. Ele é uma das marcas ou características do diabo na Bíblia, é que ele é o acusador. E Jesus diz assim, ele é o príncipe deste mundo. O mundo ali é sistema, né? Século, sistema. Qual é o sistema que ele opera? O sistema social, econômico e político. Não que o social, o econômico e político é dele, ele que criou, não é isso. Mas é a base de ação aonde o homem, pelo poder, pelos chamados 7 pecados capitais, né? O homem se entrega às suas vaidades e ali é porta de acesso para ele dominar. Então ele escraviza o homem, ok. Quando Jesus está dizendo ele não tem nada em mim, esse é o princípio para você ter autoridade para mandar embora os demônios que surgirem. Qual é? As armas que ele usa eu não uso. Sim. O modus operandi que ele está não é o meu. O meu é verdade, o dele é mentira. Exato. O meu é fidelidade, o dele é engano. Sim. Então é essa a identidade. Então, eu venho de uma época que mamãe dizia assim, fecha os olhos, senão vai entrar em você. Eu ouvi muito Já ouviu isso? Nó. Nossa, Você que tá do lado de fora correndo da igreja, se você não vir pra cá, vai entrar em quem tá aí fora. Não? meu Jesus irmão, amado. entrava Aí, mano, a galera da minha idade, 5, 6 anos, a gente fazia isso aqui, ó. Parecia Super Bonder nas pálpebras, assim, ó. Eita, eu fiz muito isso. Pra não entrar. Cara, e o ouvido? E não é- É, assim, não vai entrar, tá. E tá ali a possessão demoníaca e expulsando o demônio. Então, a minha palavra é, o medo alimenta a ação do maligno. Sim. João declara na primeira epístola, no capítulo 4, que o verdadeiro amor, o amor de Deus não há espaço para o medo. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Então, é identidade. O que falta, e aí nas faixas etárias que você possa pensar, você é líder de jovem, o senhor é o pastor da igreja, então, micro e macro. O que falta na galera, de um modo geral, seja vertente tradicional, histórico, pentecostal, é identidade. Cara, quem eu sou em Deus? Sim. Show. Quem eu sou? Eu sou
em Cristo, amado por Deus. Nele eu fui enxertado. Sim. Ele me reconciliou para com o Pai. Então eu sou dele. O diabo pode trazer acusação. Eu lembro do manifesto de Martim Lutero. Sim. Amanhã se comemora o dia da Reforma. Exatamente. As 5 solas, né? Exatamente. Que aí você vê o inferno aqui no continente americano difundindo Halloween. Halloween. Era uma próxima... Aí você vê. Aí você vê numa guerra espiritual que Martim Lutero, em uma das suas teses, ele vai dando ali experiências que ele teve de batalha espiritual. Eu li uma vez que o diabo apresenta a ele, o próprio Satã, pecados dele ocultos, que ninguém sabia. Declara ali uma enxurrada. E veio uma confiança em Martim Lutero naquela guerra espiritual que ele viveu, e ele disse assim, o Espírito Santo falou com ele, pergunta ao acusador se não falta mais. Falta mais, tem mais. Tem mesmo. Uma guerra espiritual, né? Um sonho, um pesadelo, né? Uma guerra que ele viveu. Sim. E depois ele relata. Agora, diga para ele assim, escreva aí o outro. Eu sei de tudo, escreva aí. O sangue de Jesus me purifica. Aleluia. O crente vibra. Vibra, crente. Amen. Aí não tem como ter medo, não. Quando o cara tem identidade, quando ele entende que ele é filho e quem ele é na presença do Espírito Santo, o cara não tem como ter medo. O que Deus fez por ele. O que Deus fez por ele. O que Deus fez por nós. Amém. Fomos chamados à mesa do Pai por misericórdia, graça e amor. 1 João 3,8. Quem peca é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Aí vem a parte B. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, eu amo essa palavra. Aleluia. Negócio de... Meu Jesus amado, negócio para arrepiar o cara, velho. Glória a Deus, muito bom. Meu Deus. Mike, e pegando essa palavra que você está trazendo, né, essa palavra da batalha, que nos mostra como nós devemos até viver, abrir os olhos espirituais para que a gente possa vencer. Não é de hoje que a família hoje é atacada. Não é de hoje. Isso não é novidade para ninguém, que os dias são difíceis. Mas, gente, nós sabemos que Satanás ele vem para destruir a família. As famílias hoje, você percebe que elas estão, como é que eu posso dizer, carentes do entendimento da batalha espiritual. E como é que você pode dizer assim, que essa batalha se manifesta no núcleo familiar? Ela vem sempre pela base. Exemplo, de onde os meus pais foram criados, de onde eles vieram, quais as marcas que eles vão trazer para dentro da família que se forma. Então, os históricos de um pai e de uma mãe na formação de uma família vão determinar muita coisa, seja boa ou ruim, na formação da família. Enganam-se aqueles que acham que casando-se um homem e uma mulher na igreja estão isentos de ataques. Pelo contrário. O lugar onde o inimigo intensifica o maior nível de ataque não é numa boate, é numa igreja. Sim. Não é num prostíbulo, é numa igreja. Onde já é dele. Né? Já é dele, já é território dominado. Eu vou tentar tirar daqui. Agora, o alvo é o território que não é dele, em hipótese alguma. Então, o que ele faz? Desde o histórico dos ancestrais que morreram, de situações que, poxa, quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo. Agora, o que o chifrudo do acusador faz? Ele vem sempre trazendo uma questão dentro da linhagem dos nossos ancestrais, que aonde deu poder a ele em algum momento da história, Sim. que nós não éramos nem nascidos, e ele tenta, dentro daquele clã, dentro daquela casta, dentro daquele tronco familiar, repetir o mesmo dano que deu a ele governo em algum tempo da história. Pastor, deixa eu te perguntar, isso tem a ver com maldição hereditária? Era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Yes, sir. É o mesmo espírito. Estamos ligados aqui, né?
Duas coisas a gente precisa definir. Eu não creio na maldição hereditária. Porque se eu crer, eu anulo o sacrifício de Jesus. É isso aí. Tudo aquilo que diminui Jesus, eu preciso rejeitar. Anota aí, galera, tá vendo? Tudo aquilo que eu preciso pôr as minhas obras num relatório de confissão e arrependimento e marcar um X, eu renuncio isso, eu renuncio aquilo, e achando que uma prática, uma liturgia, um curso básico, existe, você vai na internet e fica assim, curso de quebra de maldição. Já vi. Curso. Mas creio em atos de remissão. Eu creio em semeadura, eu creio em tomada de atitude, eu creio... Ofertas de remissão. Ofertas, eu creio, creio. Isso aí. Assim, agora, é simples e ao mesmo tempo um paradoxo. Como é que você vai trabalhar com a chamada maldição hereditária renunciando e verbalizando? Não, é tomada de entendimento. Perfeito. Quer ver uma coisa? Eu não creio no poder da maldição hereditária, mas o mal existe, tá? Sim, o mal existe. Deuteronômio 7,9, Yahvé diz à geração que vai entrar na terra prometida: eu tenho uma bênção para vocês que alcançará até 1000 gerações. Isso. Uma geração na Bíblia, para ser levantada, leva 40 anos. O ciclo de uma geração é de 70 a 80 anos à luz da Bíblia. A maldição que eles trabalham, a galera que crê na maldição hereditária, isso me deixa desesperado. Os caras creem, eles querem te mostrar que o mal parece que ganha do bem, que o diabo tem mais poder que o próprio Jesus, porque o fulano está repetindo o mesmo comportamento que o pai teve. Porque está tendo a mesma situação no casamento. Ninguém na família deu sorte no amor. Ninguém na família conseguiu ascender na vida. Então, as coisas estão sempre... Então, a maldição, quer ver uma coisa? Câncer de família. Qual é a câmera qual é a câmera que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus, nunca mais verbalize que a sua família tem uma patologia hereditária. Glória a Deus. Amém. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Não é meu, seu câncer. Não. Não é, não. É entender quem você é e qual o propósito para o qual Deus te deu a vida a partir da sua existência para a geração que vai vir de você. Ok? Amém. Eu creio na bênção hereditária. Um dia, lá em Goiânia eu estava fazendo uma conferência, uma jovem, na pausa do intervalo, me perguntou assim: pastor Murilo, pastor, o senhor crê na maldição hereditária? Eu fiquei olhando para a jovem senhora, os olhos lacrimejando e tal. Eu falei: minha irmã, o Espírito Santo me deu assim um insight. Eu falei: eu creio na bênção hereditária. Aí ela ficou com cara de Não, pastor, o senhor não está entendendo. Tipo assim, pô, pastor, você está viajando. Eu estou falando de mal. Aí ela soletrou: maldição hereditária. Eu falei: você não está me entendendo. Eu creio, eu acredito na bênção hereditária. Eu disse a ela: fique no seminário que até o final você vai entender sobre o poder da bênção. Então, o mal existe. O diabo está aí. E ele é especialista em querer abortar a bênção das gerações. Sim. Porque é uma bênção impetrada para as gerações. Sim. Amém. Deus é Deus de gerações. Isso. Salomão, se você andar nos meus caminhos como andou Davi, seu pai, Davi estava morto. Olha Deus honrando o memorial e não abrindo mão da geração. Josué, levanta, ser forte. Moisés, olha a condução do verbo. Já estava morto. Moisés, meu servo. Não, tinha que falar Moisés que foi meu servo. Não, Moisés, meu servo. Porque Deus é passado, presente e futuro. É morto e agora é com você. Então, o que as pessoas elas temem a famigerada maldição hereditária? Porque elas são analistas de comportamento. Porque é mais fácil você aceitar um dano que se repete do que tomar um posicionamento e dizer: aqui não vai acontecer o adultério, a cachaçada, vou quebrar esse o derrame. ciclo. E como é que se quebra? Mudando de atitude. Poder do Evangelho. Também. Cristo é em vós a esperança da glória. Não tem varinha de condão. Você pode ir para tantos seminários e falar: eu renuncio. Quer ver uma coisa? Eu já fui em seminários lá atrás que a Késia do meu lado, sempre a Késia.
Aí tinha lá, cara, eu renunciei tanta coisa que eu nunca fiz na minha vida. Saiu falando, renuncio. Renuncio. Eu lembro de uma que era Santa Cruz da Caravaca. Aí Meu Deus, aí a credo. pessoa ditando lá, renuncio, páginas e páginas, Santa Cruz da Caravaca. Eu falei, quer dizer, que é isso? Quer dizer, eu não sei. Mas tô renunciando, tá no bolo. Eu falei, mas é Santa Cruz? O que é Caravaca? Entendeu? Depois eu fui saber. Então, esse também foi o meu dilema de não entrar na área da batalha espiritual. Porque eu seria uma voz dissonante. Eu seria... Não que eu seja a última bolacha do pacote, por favor. Não é esse... Mas assim, é tanta crendice na ação do mal e pouca fé no Cristo da cruz. Perfeito. Então, tudo aquilo que diminui Jesus é heresia. Sim. Texto sem contexto é heresia. Texto para heresia. Então, eles pegam um texto de Êxodo 20 e dizem, vai ter maldição da geração, da terceira até a quarta geração. Meu Deus. Para que Deus falou? Para quem? Qual foi o contexto? O contexto ali para imagem de escultura, adoração a deuses pagãos. A nação dos hebreus estavam indo pelo deserto de Sinai e eram ladeados de nações, os heteus, os heveus, os ferezeus, que adoravam deuses alusivos ao céu, na terra, no mar, imagem de escultura. Deus, sabendo do coração do povo, Deus vai adiantar em ordenança e dizer, se quebrar esse princípio, eu vou permitir que o mal alcance a terceira e a quarta geração. Então, eu creio na bênção hereditária. Amém. Ok? Muito Eu bom. creio. Perfeito. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é esse livro incrível. Nós estamos conversando, falando um pouquinho sobre ele. Batalha Espiritual contra a Família, tá? Do nosso pastor Miquel Oliveira. E tem alguns tópicos aqui, pastor. A gente pode abordar alguns tópicos do senhor? Eu tenho até o ano que vem para falar aqui. Eita, então se prepare. Eu amei esse lugar aqui. Cara, que benção. Vamos fazer Que 3 bom. tendas aqui. Mas, Mike, deixa eu, pegando aí um gancho do que você está falando. A gente vive um tempo hoje no qual nós entendemos que existe um mover, isso não é novidade nenhuma, um mover para uma agenda, o nome é esse, Agenda 2030, Yeah. com tantas coisas aí embutidas, o politicamente 17 correto, itens maléficos. tantas questões, e tem muita gente que ainda não se atentou para a Agenda 2030. Sim. Pastor, explica o que é essa Agenda 2030, porque tem gente que vai ouvir e falar assim, o que é isso que eles estão falando? Pergunta para ele. É melhor você perguntar para ele do que essa Agenda 2030. Agenda 2030. O que seria essa então, agenda? ela entra na visão globalista Isso. e tem um braço de apoio, que é a Organização das Nações Unidas, Exato. para o mundo melhor. O pano de fundo é algo lindo, porque trabalha biodiversidade, inclusão, renda igualitária, vai trabalhar em todas as camadas que pertencem a uma sociedade. Então é uma agenda que todas as nações, 193 nações que compõem a ONU, elas precisam até 2030 inserir nos seus países, independente da cultura. Então, desde o Oriente Médio, da Ásia, das Américas, Europa Ocidental, tudo tem que estar inserido. Como? Quando você ouve sobre desmatamento da Amazônia, e mudança climática. São assuntos espinhosos. Aí você entra, aí você vê o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, se metendo no Brasil. Isso. E o cara dando pitacos que ele não pisa aqui. Leonardo né? DiCaprio. O grande ambientalista. O grande as estrelas do cinema, aqui, ó, entendedores. o grande ambientalista das cannabis, até aqui. Então, você vê que é todo um contexto, mas o bojo é neutralizar o poder da família, da religião, Isso. e unificar tudo e em todos para uma agenda que propicia a chegada do homem da iniquidade. Isso. Eita. É uma preparação, ou seja, é tão forte essa agenda dentro da sua proposta
que ninguém vai precisar trocar de religião. As 3 maiores religiões do planeta: judaísmo, cristianismo, islamismo. Ninguém vai deixar de ser islamista para entrar na agenda. É uma agenda que se adequa. É a visão, mais ou menos, lá do 1º século do Império Romano, que ia tornando províncias e não entrava na questão religiosa, mas ditava a regra na economia e na política. Isso. Sim. Ok? Tipo Babilônia. Babilônia. Yeah. Yes, sir. Babilônia. Então, é uma agenda que tem seus 17 itens. Eu creio que já aumentou, mas até quando eu pesquisei, e ela visa inclusão social para a área de gênero, aonde você, em qualquer país, você vai ter a chamada portabilidade inclusiva de pessoas que não se sentem nascida num corpo e como mulher trans, o cara é homem. Mas se sente uma mulher, enfim. Eles passam pela questão até da ciência, essa agenda, né? Sim. Não pode nem trabalhar a questão científica do genótipo, fenótipo, porque eles entram... Então, a base dessa agenda é unificar pensamentos, construção igualitária da melhoria da sociedade, desde a África, do Sudão, desde dos países mais pobres do mundo, aos países desenvolvidos, chamado Primeiro Mundo, aonde a linguagem será o seguinte: toda religião deve ser unificada num bem comum do ser humano, que ele tem que cuidar do meio ambiente, ele tem que cuidar da inclusão social, ele tem que ser pacífico, ele tem que estar desarmado, ele tem que estar... Então, todo esse contexto da Agenda 2030, ou seja, é um projeto que começa em 2018, lançado na ONU, ou seja, 12 anos, para preparar o mundo vai estar desarmado, as pessoas com uma fé inócua, inoperante, aonde entra um solucionador de problemas, de conflitos. Então, e tem muita gente. Eu dei um seminário no Rio, e no último dia eu falei da Agenda 2030 e veio uma irmã socialista, aleluia, uma irmã canhoteira, ela falou assim: eu acho que o senhor está fazendo um cavalo de Troia, o senhor está fazendo uma tempestade num copo d'água. Eu acho que isso aí tem a ver com e aí ela veio me dando uma aula. Isso já era a proposta desde depois da Segunda Guerra Mundial e agora na pós-modernidade. Eu falei: tá bom, minha irmã, Deus abençoe. Curta o seu anticristo aí, porque eu acho que eu não estarei aqui. É isso aí. Né? É isso aí. E eu não sei se eu expliquei ou compliquei. Não, mas... foi ótimo, não, foi bom, porque assim, eu bom. acho que quem tiver curiosidade, né, pastor, Com certeza. pode pesquisar isso. Porque assim, às vezes fica falando: mas o que eles estão falando? Entre e pesquisa. Com certeza. Então, assim, é algo que... Eu poderia destrinchar aqui, por exemplo, dentro do contexto social, quando a gente ouve novo normal, vem da Agenda 2030. Sim. Quando a gente vê as questões de falas assertivas, como politicamente correto, está dentro... Então, são 17 itens, mas... Já está começando... É como aquela fórmula de π/2, de equação, que você pega um númerozinho e vai destrinchando. Entendi. Então, cada item tem um destrinchamento. Então, politicamente correto. Voz, a sociedade tem que ouvir as minorias de base. Está dentro da Agenda 2030. Então, você vê Black Lives Matter, vidas pretas importam. Você vê que muito crente que não tem conhecimento, abraçando essas causas... Abraçando. E achando tudo lindo, achando até que isso é bíblico. E aí, por quê? Porque é bonitinho, né? Eu vi um primeiro episódio, depois o Espírito Santo me proibiu. É um particular meu, não é santidade. Daquela série que Lúcifer, alguns anos atrás, ela entrou no Netflix. Eu vi o primeiro capítulo, o primeiro episódio. Depois eu não vi mais. E ele falou, e o cara que interpretava dizia o seguinte, o ator: vocês me pintam de chifre, tridente, eu sou estiloso. O que eu sei fazer é dar uma boa impressão na minha imagem. Olha como eu sou belo, me visto, olha os meus gostos.
eu sou refinado. Essa é a estratégia dessa agenda. Ela pega você sem te abraçar. Ela é o que eu falei ontem. Campo do entendimento. Aqui. E aí você começa a reproduzir o que está acontecendo nos Estados Unidos, vem para cá. Vidas pretas não importa. Não passarão. Punho cerrado. Meu corpo, minhas regras, vem da Europa. Sim. Você fala, meu corpo, galera, minhas regras, não sabe. Qual é a base? Não, a base é... eu tenho direito de ir e vir aonde eu estiver, só beijo se eu quiser, a menina na balada. Ninguém pode me tocar. Isso é a ponta da corda. É apologia a aborto. Sim. Ao descompromisso da figura da mulher enquanto família. Sim. Dela viver absolutamente sem normas, sem regras. Ela é o que é. Eu vou frequentemente nos Estados Unidos, eu vejo no high school a linguagem introduzida na mente dos filhos é: olha, vocês são o que vocês desejam ser. Olha a construção, é a agenda. Quebrando totalmente os princípios bíblicos. Quebrando Judaico-cristão. Exatamente, princípio bíblico judaico-cristão. Mas é que você falou algo aqui que, infelizmente, mais uma vez está em pauta no nosso país, que é em relação ao aborto, a agenda aborto. A agenda que, mais uma vez, infelizmente, nós vemos até pessoas que se dizem crentes, não se posicionando do contrário, e até apoiando. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, não sobre a marca psicológica, porque aqui o Yuri está aqui e fala com mais propriedade do que você, porque ele é um psicólogo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o mal que chega à vida de uma mulher, o mal que chega na vida de uma família, quando se faz o aborto, quando se abre a porta para o aborto. Se você puder já falar um pouco sobre, desde o tempo bíblico, desde os sacrifícios que eram feitos, e essa marca que uma mulher abre quando faz um aborto. E é claro, né, sempre passando no final que Jesus Cristo, ele perdoa e ele lança realmente aí no esquecimento, mas a marca que fica, Mike, o que você pode falar sobre isso? Pastor Murilo, Yuri, desde que mundo é mundo, esse mal ele vem. Isso é o que eu falei sobre maldição hereditária. Eu creio que o mal existe. Sim. Né? Ele é real. Ele é real. Então é nessa linha. Você vem dos tempos de Nimrod, né? Perfeito. No Gênesis. Sim. Semíramis. Sim. Que vai criar um culto à entidade, ao deus Moloque, que a Filístia depois pega. Sim. O que a gente vê hoje, a faixa de Gaza, é aquela região, é a região da Filístia. Isso mesmo. Os filisteus, né? Então, o culto a Moloque não era apenas crianças que nasciam e eram sacrificadas, serradas ao meio, jogadas na fogueira, ou em pedras, penhascos. Mas eram crianças que eram tiradas do ventre, e desde que mundo é mundo. Isso vem de um ritual onde Semíramis entendia que o culto de libertação de raça, crença, de povos, acontecia a partir de um recém-nascido que purificava uma geração. Então, veja como é contraditório. Apocalipse 13:8, João, na ilha de Patmos, está vendo a revelação das últimas coisas, né? Do Sim. tempo do fim. Sim. E ele termina dizendo assim, o versículo 8: Eis o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, olha como o diabo tenta reproduzir no seu culto, Sim. diferentemente das visões pagãs, das culturas, mas é diabo, é demônio. Sim. E ele introduz derramamento de sangue como remissão. Isso. Derramamento de sangue para purificação, derramamento de sangue para libertação, derramamento de sangue para mudar o ambiente. Então isso vem desde os primórdios. Sim. De Semíramis, Nimrod. Há um texto alusivo a numa potestade que está lá em Isaías, chamada Lilith, que trabalhava sempre com esse tipo de culto.
O que a gente vive na pós-modernidade, e isso está na Agenda 2030, né? Evitar com que pessoas sofram. Evitar com que pessoas sofram. Então, eles não conseguem, a ciência fica amordaçada, porque até o 3º mês de gestação você pode, à luz dos defensores pró-abortos, que você pode, porque não há entendimento que a vida completa, ou a formação do ser, ou da anatomia, da fisiologia, da biologia, enfim. Quando a gente vem para o contexto espiritual, meu amigo, o sêmen encontrou o óvulo, houve a fecundação, Vida. Aleluia, Isso aí. corpo, substância informe. Salmo 139, Davi diz assim, tu me viste Perfeito. quando eu ainda era substância informe. Excelente. Como é que Deus, olhando para Jeremias, diz assim, eu te vi no ventre da tua mãe, te dei um nome, te chamei e te dei as nações por herança. Que isso. Aí você não pode vir para um debate pró-vida com o pró-aborto. Ai de quem levantar o que a Bíblia diz. Mas eu falo do que eu creio. Claro. E é a luz da Bíblia. Nós cremos nisso. Sim. Então é um morticínio e um verdadeiro culto a Moloque, que é um principado que atua no derramamento de sangue. É o mesmo principado que recebe quando há mortes, assassinatos, latrocínios, guerras, não importa de onde vem, e há derramamento de sangue, é um culto Aí. a essa pseudo-divindade das trevas, que de divindade não tem nada. Então, um feto, como eles querem chamar, mas eu chamo de uma vida no ventre, sendo abortado, é um culto, é tão forte que se demarca território. Eu vou trazer um testemunho que foi público, e eu trabalhei na área de libertação nesse processo de uma pessoa que fez 2 abortos. E nunca mais ela pôde gerar. Nunca mais. Triste consequência. Ela carrega essa marca, carregou e precisou de terapia, de acompanhamento psicoterapêutico por anos. Ok? E ela disse, pastor, eu lembro que na primeira vez eu me senti aliviada. Quando eu deito em casa e vou passar o processo de 7 dias de convalescência, no 3º dia eu queria me suicidar. Meu Deus. Agora há pouco, ano passado, uma atriz global, Cássia Kiss, católica, fervorosa, abortou e foi para o programa Encontro, que a então Fátima Bernardes ainda dirigia, e calou a boca dos globais porque o microfone estava aberto. Ela diz, você que quer fazer o aborto eu fiz, não faça. Você vai se arrepender, é vida. E todo mundo ficou com cara de aé. Por quê? Porque os defensores da causa, que é a chamada, olha como é que está na Agenda 2030, ok? Sim. País civilizado libera maconha, porte de drogas, país civilizado faz aborto. Mano, eu ando em alguns países da Europa, eu vejo... Eu estava em Londres, em Wembley, cidade de Wembley, norte de Londres. Tô vendo um cara entrando numa cabine telefônica, aquelas antigas. Sim. Meu irmão, cachimbo, crack. Vou andando com a Késia, o cara com heroína, irmão, aqui, ó. Amarrando. No meio da rua. No meio da rua. Meu Deus. Um verdadeiro mundo zumbi. País de primeiro mundo. Vê a questão. E os defensores, eles têm os seus filhos já formados e criados. A ministra, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, que se aposentou, né? Ela tem os filhos formados e netos. Então, para a vida dela está resolvida. Ela sai levantando a pauta e dizendo que era uma questão de consciência dela. Consciência de quê? Então veja que em todas as instâncias de poderes que influenciam uma sociedade, essa agenda está lá. O ministro que assumiu foi o maior defensor da causa enquanto ministro, enquanto par. Agora, como presidente, recuou. E ele disse assim numa reportagem: a sociedade brasileira não está madura para debater o assunto. Não é que está madura. 83% da sociedade é cristã. Exato.
O Estado é laico, mas não é laicista. Todo mundo defende a fé oriunda de onde viemos. E a fé que temos, a fé judaico-cristã, a origem, defende a vida pela vida. Mas isso é preparação para o caminho do anticristo. 3 coisas aqui para a gente encerrar. O aborto, ele é um rito que invoca demônios de demarcação de território, porque tem derramamento de sangue. 2, ele está ligado à tríplice ação que Jesus declarou em João 10:10. Ele vem como um ladrão, senão para roubar, matar e destruir. Roubar a fé, matar o propósito e destruir legado. Meu pastor de 5.000 pessoas, mãe dele, a saudosa mãe, tentou abortá-lo por algumas vezes. E se ele morre? Eu estaria aqui falando dele? Então, o pano de fundo é espiritual do aborto. É o terceiro que eu quero falar. Porque se Deus é Deus das gerações e não esquece quem já morreu, Salomão, teu pai foi o cara comigo. Erros e defeitos. Josué, Moisés foi o cara, erros e defeitos. Se Deus honra a memória e não abre mão da próxima geração, aquele que está ao derredor quer abortar a próxima geração. Isso. Parar a próxima geração. Muito bom, muito bom. Pastor, tem um tópico aqui que o senhor falou ontem na mensagem. E quando o senhor comentou ontem, eu falei pra minha esposa assim, a Cacau, eu vou ser muito chato quando a Helena entrar na escola. Eu já tava imaginando. A gente tava conversando sobre isso hoje, ontem à noite. Eu vou ser muito chato, meu Deus do céu. Isso aí. Eu vou entrar e eu vou querer entender, eu vou perguntar como é que é, como é que funciona, o que vocês querem fazer, como é que... Enfim, o senhor tem um capítulo aqui que o senhor fala sobre a batalha espiritual nas escolas. Sim. Como que nós, que estamos aí com filhos, né, e temos que colocar nossos filhos na escola, sim, como que a gente precisa se preparar para essa fase? Que para mim vai ser um desafio muito grande. Para vocês já estão sendo, imagina quando a Helena daqui 3, 4 anos, imagina, para mim vai ser... Como que a gente pode se preparar para essa batalha espiritual? A preparação está ligada à sua paternidade, à sua vocação. Você representa Deus, Yahvé Adonai Elohim, que é pai. Ele escolheu você para ser pai da Helena. Escolheu o pastor Murilo para ser pai do Murilo, filho, Júnior, e da Marília. Murilo, filho. Escolheu Miqueias para ser pai na terra, representá-lo. Pedro e Asaf. Então vou te dar um exemplo de como se preparar. Tá sentado? Quem foi na colação de grau do início do ministério de Jesus? Quem foi lá no batismo? No Jordão? Quem foi lá? O pai. O pai chegou. João, entenda a minha metáfora, a minha alegoria. João está entregando o certificado de batismo. Hello, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Participação. É ser participativo na vida, na formação, preparando a flecha na aljava para voar. Sim. Amém. Então, é cri-cri mesmo. Cara, Asaf, na escola onde ele estudava, aula de português. Vamos abrir aqui um espaço para debater sobre aborto. Na aula de português. Pedro Lucas, matemática financeira, renda igualitária. Cara. Fica de pé, Pedro Lucas. Por exemplo, o Pedro Lucas é de família classe média, o pai dele é pastor, anda de carrão, eles comem na mesa em casa. Inacreditável futebol clube. Então, eu lembro que no antigo colégio, quando eles me viam, parecia que estava vindo um demônio. E vi qual foi, o que houve, eles corriam. Eu sei que eu já sou conhecido na escola do meu filho. Quando eu chego lá, o corredor já sabe. O pai do Murilo tá aí. E é isso aí. Por quê? Porque o problema não é a questão didática pedagógica, a grade curricular. Embora seja, quer ver um exemplo? Um Enem da vida. O Enem, o cara tem que dissertar 20 linhas falando sobre ideologia de gênero. E se ele colocar a fé dele, ele toma 0.
Tem que ser de acordo com o que a agenda manda. O cara sobre tribo indígena. Então, você tem que preparar o seu filho para uma linguagem que não seja verdade para ele, mas que seja dentro do que ele pode, na razoabilidade, lidar. Então, isso tem que ser, meu irmão, hoje nunca foi tão necessário paternidade presente. Maternidade já cria-se de um modo geral, a mãe tem essa habilidade e essa devoção. Mas dentro do contexto de paternidade, a briga hoje é quem vai mandar na próxima geração. É informação. Sim. A maior batalha dos nossos dias é a informação. As pessoas pensam que batalha se resume em pessoas caindo endemoniadas. Isso ainda existe, mas de uma forma muito branda. É aqui, ó. Sim. E aí, campo da mente. O campo da mente. E aí o que eu falo sobre você como pai da Helena? Você vai ser o pai que Daniel teve. Por que é que Daniel não come as iguarias da mesa do rei? Perfeito. Se ele vai passar a vida na Babilônia. Se ele vai comer, ele vai pertencer ao staff da realeza. Tudo que há de melhor ele vai comer. Mas por que Daniel não come a princípio? Porque o hebreu não come pata, não come víscera. Tudo que o hebreu faz é dentro do princípio do que ele aprendeu em casa. Isso. Então o hebreu prepara a sua comida. O caldeu é vinho, é Vem, tudo. tudo. Não, aqui não entra qualquer coisa. Aí você pega o José na casa de Potifar, cara. Perfeito. O Potifar, lê o texto, para não falar que eu estou cometendo heresia. O Potifar era eunuco. Tinha mulher só de apresentação. O Potifar era eunuco. Lê lá que você vai ver. E por que o José não vai para a cama? Porque está plantado nele, Princípio. em casa, o princípio. Isso aí. Do temor. O temor. Esse é o grande desafio. É o nosso como grande pai. desafio. Implantar na próxima geração um temor a Deus. Por isso que Implantar Heleninha- na próxima geração o temor a Deus. Aí eu pergunto, se isso não é batalha espiritual dos nossos dias, eu não sei o que é. Sim, Né? sim. Porque acabou essa fase, é o diabo, foi feito um trabalho. Isso vai me dando uma náusea, porque o povo vai sendo arregimentado para esses movimentos, né? Eu não sei se aqui na cidade tem esses movimentos. Eu venho do Rio de Janeiro, eu vou te falar. Cara, é diabo, é mais diabo do que o Cristo. É mais trabalhos da cachoeira nas matas fechadas do que a palavra, a revelação. Encruzilhada. Aí não tem um trabalho fundamentado para as crianças, faixa etária. Né? Eu louvo a Deus pelo que Isso, a gente... a igreja aqui tem feito. Meu irmão, não fundamenta para ver, não. Isso. Se você fundamentar, o cara diz assim, não vou comer. Não, mas é picanha. Né? Mas eu preparo a minha picanha. Me dá o seguinte, foram 3 anos, tá? Para culturar. Água e legumes. Me dá 10 dias, se eu passar no teste, me livra desse problema aí. O José, ele viu o irmão dele cair com a mulher do pai, o Rubem. Foi pra cama com a mulher do pai, a Bila. Maldição hereditária, poder de decisão, não vai se repetir. Esse espírito visitou a casa de Potifar, Muito bom. mano. Isso aí. É guerra. É, meu É guerra. Aqui a Muito gente- bom, muito bom. Pastor, nós já tem 1 hora de papo. Que papo maravilhoso. Muito a acrescentar. Incrível, incrível, assim. É como essa conversa tem me... Eu tenho aprendido muito, né? Quando eu faço esses podcasts aqui, eu aprendo mais do que... É incrível, porque tá aqui na mesa com vocês, que é isso, é uma honra. Você tá aqui com o Mike a gente deixou ele, como ele é o convidado, Murilo é um ele trouxe príncipe. a aula aqui pra gente. Não, eu tô Ele trouxe aqui a aula pra encantado. Muito bom. O Murilo, ele tem uma graça, e o verdadeiro líder, o líder de massa, o líder de uma igreja, e não falo porque estou na presença dele, não. Porque se ele tivesse, eu não entraria no mérito, né? Achar que... O Murilo não tem problema algum em lidar com quem é perito num assunto, numa área. Isso é o verdadeiro líder, que agrega, que faz, que dá oportunidade. Então eu louvo a Deus, e que Deus levante Amém. muitos líderes com essa pegada, com essa visão. Graças a Deus. O Murilo está na classe dos pastores de Jeremias 3,15. Pode abrir e ler aí. Meu Deus. O Murilo está nessa... 3:15, vamos lá. Jeremias 3,15.
Abre a Bíblia aí e vaza. Cadê Jeremias 3,15? Tá procurando? Imagine se fosse desfolhando, hein? Que isso, aí eu ia passar vergonha aqui Cara. ao vivo. Não. Jeremias 3,15, posso ler? Pode. Eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Graças a Deus. Yes, sir. Graças a Deus. I Graças believe a in Deus. that. Eu creio também nisso. Amen. Que bênção. Eu creio. A gente tem que realmente ter essa visão. Chegar, aprender, crescer. Daqui a pouco a gente vai estar conversando mais com o Miqueias, com a nossa liderança, para que o pessoal cresça. Muito bom. Né? Para que o pessoal cresça. Amém, Mike? Louvado seja Deus. Obrigado aí. Uma honra poder estar nesse podcast. Consideração aí, né, Yuri? Final. Então, gente, participamos hoje aqui com o nosso pastor É isso Miqueias. Que honra estar aqui com vocês, meu pastor Murilo, Agradecemos. hoje. Fico muito feliz de estar com vocês, aprendendo, né? É uma forma de divulgar o Evangelho, é uma forma de pregar o Sim. Evangelho, Sim. né? Esse Powercast. Então, louvo a Deus pela visão, né, Amém. dos nossos pastores, pastor Murilo, pastor Amém. Múcio, que abriu essa forma de anunciar essa mensagem, né? Graças Talvez a uma Deus. pessoa em casa não venha na igreja, mas ouvindo isso já gera um... Opa, o Sim. que é isso? Que Dá um evangelho é despertar. esse? Né? De uma Um forma despertar. legal, uma forma leve, a gente trabalhando vários assuntos, então eu fico muito feliz de estar aqui. Pastor Miqueias, que aula, eu já garanti o meu livro, Yeah. viu? Eu também, eu já ganhei o meu. Eu já Eu garanti ganhei, o meu. eu ganhei. Aí é outro nível, né? O seu nível de amizade. Mas assim, eu tenho aprendido bastante. A gente até conversou uma vez com o pastor Murilo, assim, pastor, não sei se o senhor se lembra que a gente sentou com o senhor na sala e falou assim: chama o pastor Miqueias para conversar um pouquinho com a gente sobre expulsar demônios, porque tava acontecendo assim, todo culto. E a gente tava sem Vou saber até aplicar lá lidar. em cima também sobre isso. É interessante. Ok. Então, assim, é uma honra para mim ter esse livro, é uma honra para mim estar aqui com o senhor, Amém. aprendendo. Amém. Uma honra, Yuri. Uma honra, pastor Murilo, meu amigo, toda a equipe. É isso Tem uma aí. equipe aqui top. Tem uma equipe que não É, aparece, né? Não aparece, mas os caras são feras. Alexandre, Murilo Filho, Carol tá aqui com a Carol, gente hoje. Murilo, Alexandre, enfim. Eu tenho uma aliança e um carinho, respeito. Mas quando foi que a gente se conheceu, hein? A gente não tinha falado sobre Ia isso perguntar, aí, é não foi? verdade. Finalzinho de 2013, Foi ontem. um amigo nosso em comum não pôde atender o convite porque ele estaria indo para os Estados Unidos e me indicou. Sim. Foi o Mike Anderson, Pastor Mark Anderson, hoje está em Goiânia. em Goiânia, na Family Church. Uma linda Rapaz, igreja eu tenho também. acompanhado. É, uma Pastor igreja. Mark, beijo no coração, amigo. Um abraço, amigo, um brother. E aí eu vim para o acampamento de carnaval, Sim. fevereiro de 2014. E ali nasceu uma amizade com o Murilo, Isso aí. né? Ele é amigo de Deus e eu também sou amigo de Deus, como diz o apóstolo Hermínio. E aí essa amizade perdura, né? Em verdade, em cumplicidade. Que maravilha. Muito bom. Foi um achado. Muito bom, muito bom. Pra gente Pastor, também. já estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso Powercast. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Que essas palavras possam encontrar realmente um coração aí fértil para que você possa entender, né? E o objetivo da gente é que o evangelho seja pregado. Amém? Pastor, quer fazer alguma consideração? Sim, Eu fala. queria minhas Por favor. redes sociais. Por favor. Alright? Okay. Claro, lógico. Oh, that's Esse é o lugar. Yeah. Essa é a hora. O Instagram, @PRMiquel, não sei se dá para dar um zoom aqui, cadê? Tá aqui as minhas redes sociais. No Instagram tem na bio o link da loja onde você pode comprar os nossos livros. Materiais sobre manual de batalha, esse livro, o de intercessão, o livro também de muitos autores, vai ser aqui, ok. É aonde que eu falo? Aqui? Ali. Alright, ok. Tá certinho. Tá bom? Deus abençoe, foi um prazer. Valeu, Yuri. Gente, obrigado por estarem com a gente. Assistam e fiquem preparados pro próximo. Vai ser uma bênção. Deus abençoe. Bye bye, bye bye. 3, 4, 8. Alexandre esqueceu de apertar o play pra